Ocasião, agora no Corinthians, Yuri Alberto, Memphis Depay nem foram, né? Para a Arena Barueri. Não Não, então, apareceram. Alguém então viu? o problema do Memphis é assim. Eu falei da semana passada em algum programa nosso aqui, ele tem que jogar fora de casa, né? Ele joga muito na arena. Na arena do Corinthians ele joga muito, ele decide jogo, ele dá passe, mas fora de casa ele ainda fica muito fora do jogo. Quando o Corinthians joga fora de casa, todos os jogos que o Corinthians fez fora de casa com o Memphis, principalmente na Sul-Americana, o Corinthians fica muito distante. E ultimamente, na realidade, ele não jogou lá na Bahia, na primeira rodada, né? Ele não jogou na Bahia. Ele não jogou contra o América de Cali, também fora de casa, nesse meio de semana. Ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil, que o Corinthians tomou 3-0 lá, e ele jogou naquela péssima partida contra o time venezuelano também. Então, é só você olhar nessa temporada agora, né? Nesses jogos mais importantes, sul-americano e brasileiro, que ele fora de casa, ele não aparece no jogo. Ele busca a bola em lugares totalmente mortos. Né? Totalmente que ele domina a bola, ele toca, ele dá lançamento, mas longe de uma posição que ele possa criar algo. Fala, Trajano. Não, tem um lance muito representativo em cima do que você está falando aí. Quase no final da partida, acho que o goleiro lançou uma bola. A bola passou por ele, ele não prestou atenção. Foi uma falta. Foi uma falta na defesa. Tocaram para ele do outro lado, ele estava andando, olhando para. Não, é um lance de bola parada, né? Então, é uma falta da saída. Incrível isso. Ele ainda ficou bravo com alguma coisa. Ele tá no Corinthians e Palmeiras, tá 2-0 pro Palmeiras, e você tá pensando no quê? O que você tá pensando? Então, às vezes, eu acho assim, o Memphis talvez ainda não tenha entendido direito o que é o Corinthians e o que é um Corinthians e Palmeiras. Porque num Corinthians e Palmeiras você não pode estar pensando em cachorrinho, em chupar o sorvete depois do jogo e ver onde você vai, talvez você está dentro do campo. Então eu vejo o Memphis da seguinte maneira: é um grande jogador, ele aumentou o nível técnico do Corinthians, ele aumentou, mas fora de casa não aparece no jogo e muitas vezes fica disperso, como foi nesse lance aí. E o Yuri Alberto é o seguinte: o Alberto é outra coisa. O Alberto é um centroavante, rápido, brigador, que não desiste nenhuma bola, mas ele não tem técnica. Ele não é um jogador técnico, ele não é um jogador habilidoso. E em centroavante assim, ele precisa que alguém crie jogada para ele. Então, quando não tem ninguém criando jogada, quando não tem ninguém que vai para o fundo e cruza, quando não tem nenhuma esticada para ele sair correndo junto com o zagueiro, ele não vai pegar na bola, porque não dá. Ele não é jogador que vem receber e você toca e ele vai dominar. Ele não vai dominar. Ele vai dominar mal, a bola vai voltar, ou ele vai errar o passe. Ele é um cara brigador e finalizador. Então, ou o time funciona tecnicamente para ele, ou não vai acontecer nada. Hoje não aconteceu nada. Ocasião, e vai brigar. Pode correr o risco de brigar na parte de baixo da tabela? Você acha que tem que sair da Sul-Americana? Não, olha, eu acho o seguinte: o Corinthians, eu não vejo lutando por rebaixamento, mas eu vejo no meio da tabela. Pode buscar uma Libertadores se tiver uma arrancada igual aquela do ano passado. Mas não tem elenco. O time do Corinthians não tem elenco. Ele tem 11 jogadores, mas ele não tem. E são 11 jogadores que não são todos que formam uma grande equipe, porque a defesa é péssima. A defesa do Corinthians, sem o lateral esquerdo, o argentino, né, Angeli, ele é fraquíssima a defesa do Corinthians. É fraquíssima. Do meio para frente, é um bom time. Mas precisa estar todo mundo lá. Senão não é mais um bom time. Sem o Garro, ninguém cria nada. Sem um Garro, é um vazio no meio campo. O Carrillo é o melhor jogador, mesmo tendo jogado mal hoje, é aquele que mais tenta uma jogada criativa, aquele que mais se apresenta, aquele que dá dinâmica. Então o Corinthians, na minha visão, sem pensar em título e rebaixamento, para mim é um time de meio de tabela. E só vai conseguir Libertadores se tiver uma arrancada igual do ano passado. Se tiver um campeonato normal... Poupa no brasileiro para investir na Sul-Americana? Cara, a Sul-Americana, o Corinthians ficou fora da Sul-Americana na primeira rodada. Não, mentira, o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana na primeira rodada. O Corinthians perdeu do Huracan em casa.
E o Huracan ganhou a segunda também. Então você já olha assim, o Corinthians pode brigar por uma segunda posição para ir para o playoff e tal. Ser primeiro colocado é muito difícil. E agora, com essa derrota, é aquele negócio: um olho no peixe e um olho no gato. Mas se você ficar olhando muito para o gato, o peixe vai queimar. Se você ficar olhando muito para o peixe, o gato foge. Então o Corinthians tem duas coisas para olhar e nas duas ele está arriscando. Eu prefiro focar no brasileiro. Porque se você entrar num vácuo lá de baixo para sair, e não é todo ano que você arruma uma arrancada daquela, não. Não é todo ano que você arruma uma arrancada daquela. Você tem que focar no brasileiro. Exatamente. Ou faz uma janela de meio de ano, como o Corinthians fez ano passado. Né? Ou faz uma bela intertemporada no meio do ano, que vai ter um mês parado. Né? Porque não vai para o Mundial. Vão 4 times para o Mundial, 16 vão poder treinar, dar folga para o jogador e tudo mais. É por aí. E o pior é que a gente não sabe se esse tempo vai ser bom ou vai ser ruim, porque tem muito time que volta, né, de datas assim, piores, né, Alicia? Palmeiras sabe bem disso. Agora, você estava falando tô fazendo uma cara de desespero aí quando a gente falou de Sul-Americana. Você acha que tem que abrir mão, focar tudo no brasileiro? Não, eu não acho... Não, tudo bem. Não, você vai falar uma coisa. Eu, como ex-jogador, eu não tenho condições para falar para você que tem que abrir mão disso ou daquilo. Você tem no sangue a competição. Você vai querer ganhar ali ou vai ganhar aqui. Então, mas se uma escolha é focar no brasileiro, para mim, né? Desculpa, Alicia. Domi, só para te responder. Não, imagina, eu acho que sim. Eu acho que não tem nada mais caro do que ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É sempre o foco para um time que não tem elenco para brigar por tudo e tem algum risco no brasileiro, para mim é sempre o brasileiro. E lembrando que depois vem a Copa do Brasil. Então, quer focar na Copa do Brasil, fazer dinheiro, avançar e bem... beleza, mas a Sul-Americana, gente, é muito prêmio de consolação, especialmente para um time que bateu na Libertadores, né? E como o Casão falou, agora é remar, vai ter que remar na Sul-Americana. O Corinthians não tem time nesse momento para fazer essa força em duas frentes, pelo menos eu não vejo isso nesse elenco, que é isso, não tem sequer 11 jogadores bons, né? O próprio Donelli, coitado, hoje a culpa não foi dele, mas ele é um goleiro muito, muito inferior ao Hugo Souza. Então, ficar sem o Hugo já faz uma diferença grande. O Garro, então, nem se fala. Então, o Corinthians sofre muito com essas ausências. Recebemos um superchat aqui muito chique do México, do André Dias. Muito obrigada. Quase 500 pesos mexicanos. Que é isso, André? Ó, sabadou aí, hein? Saludos. Desde lá, Cidade do México. Muito fã dos canais do UOL, Trajano e Casão gigantes, Domi e Alicia grandes estrelas, há 7 anos no México, sempre com vocês. Saudações ao Viverdes. Pô, André, muito obrigada, legal demais sua mensagem. Não esquece de deixar o like. Quem tá assistindo a gente no canal UOL, na TV, corre lá no YouTube para você mandar mensagem, que eu leio todas. Não dá para ler todas ao vivo, né? Mas eu leio aqui. E eu quero trazer mais uma mensagem do Elson José, que tá falando, pô, gente, Corinthians desfalcado, vocês querem o quê? Você acha, Trajano, que se tivesse o Engineer, o Hugo Souza e o Garro, teria sido diferente o resultado? Hugo Souza teria pego esses 2 golaços de fora da área do Palmeiras? Agora vamos começar a encontrar desculpas para a falta de dedicação, de entusiasmo, de encaixe, né, da má escalação. Claro que o Garro faz falta. É um jogador que ali no meio, que qualquer time gostaria de ter, e o Corinthians se ressente muito. O Hugo é um bom goleiro. Não sei se pegava ou não, mas o que está em jogo não é se o Gago jogasse, o Souza jogasse. Foi o Palmeiras estava encaixado, o Palmeiras estava determinado, estava afim. Com 20 minutos, o jogo acabou aos 20 minutos do primeiro tempo. Com 20 minutos de jogo, o jogo acabou. Aí o jogo estava liquidado. E pronto. Então, o Palmeiras também tem desfalques. Todo mundo tem desfalques. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que vai ser resolvido pelo técnico, a comissão técnica que souber escalar, proteger, tirar o jogador naquela hora certa, deixar no banco, não sei o quê, poupar, porque são tantas competições. Você vê a Copa do Brasil, aí saiu a tabela agora. Tem times disputando Sul-Americano e Libertadores, vai ter Mundial de... É muita confusão. Então, quem tiver elenco, quem tiver competência para gerir, saber poupar os seus jogadores, vai se dar bem.
Agora, arranjar, Hugo, tudo bem, podia ter defendido, o Garro faz falta, mas se ele jogasse não resolveria nada, que o Palmeiras hoje deu um baile, estava bem encaixado, motivado, com garra. Nós hoje vamos falando daquele jogador que eu acho injustiçado, que teve a bronca da torcida, ele saiu correndo hoje para não ser vaiado, que eu acho ele tem um empenho muito grande, que é o Richard Rios. Eu sou fã do Richard Rios. Ele tem uma dedicação, um esforço, um empenho ali no meio de campo, uma raça que são comoventes, essas raças, empenho, etc, etc. Ô, Casão, o Orlando Orsini, que está sempre aqui com a gente, valeu, Orlando, ele fala que a torcida está culpando o Donelli. Aí não, né, gente? Aí não, tudo bem, não é o Hugo Souza. Mas só faltava essa, né? Só faltava essa. E assim, não tem como discutir uma partida de futebol como o torcedor que falou assim, mas estava desfalcado. O si não existe, gente. O time que entrou foi aquele, o outro time é aquele. Não vamos entrar nessa discussão de se o Hugo tivesse, se o Garro tivesse, porque aí é uma viagem que não tem fim, sabe? Uma viagem que não tem... Você tem que ser analisado aquilo concreto. O concreto se analisa. O time do Corinthians que jogou e o time do Palmeiras que jogou. Só uma coisa para eu passar para a Alicia. Alicia, o time do Palmeiras de manhã mudou completamente depois que entrou a Diane no meio-campo. A hora que entrou a Diane, pegou uma dinâmica, pegou uma força. Não, corretíssimo, né? E o time conseguiu ficar muito bem emocionalmente, né? O time do Corinthians tomou 8 cartões amarelos no jogo hoje, no Brasileirão Feminino, muita confusão, e o Palmeiras manteve a pressão ali até o final do jogo, né? Até conseguir aquele lance de bola parada que a Andressinha meteu na gaveta. Mas golaço. E aí, só para complementar o que o Casão e o Trajano falavam sobre as ausências no Corinthians, né, eu acho que é claro que o Palmeiras é um time financeiramente mais organizado e tem mais elenco, tem mais opções, né? O Palmeiras está com o Rocha voltando, sem Mike, sem Veiga, sem Evangelista, que acabou de contratar e está muito bem. Todos os times estão sem pelo menos 3, 4 jogadores importantes. Mas a questão o Corinthians hoje não se apresentou. Não é que o Corinthians perdeu do Palmeiras com o mando de campo do Palmeiras, o que é absolutamente aceitável, né? Especialmente nas últimas 4 partidas, o Corinthians venceu 2, empatou 2, né? O histórico recente é bom para o Corinthians. O problema é a diferença do futebol que o Corinthians apresentou hoje em relação ao Palmeiras e até em relação a outros momentos um pouquinho melhores da temporada. O Corinthians hoje estava completamente disperso. Pode falar. Mas aí é culpa do Ramon, então. Time disperso, que não entrou no jogo, faltou uma chamada ali, faltou uma mudança mais rápida, faltou alguma coisa. Mas você não me peça para colocar a culpa em Ramon Dias, que eu farei isso para você com muita facilidade. O Ramon Dias vive em Nárnia. A coletiva que o Ramon Dias deu depois do atropelo que o Corinthians tomou do Barcelona de Guayaquil no Equador é um negócio que assim, ele devia ter sido demitido ali, pela falta de conexão dele com a realidade. Os jogadores dele envergonhados, quase chorando na coletiva pós-jogo, pelo que tinham apresentado dentro de campo, depois de um jogo que já tinha sido muito ruim contra um time fraquíssimo da Venezuela, e ele dando coletiva, dizendo que estava tudo bem, assim, me agradeçam porque o time não caiu. Né? Então, acho que sim, tem uma responsabilidade grande dele, né? Acho que ele teve muito crédito pelo título paulista, por entender como precisava jogar para parar um adversário que era mais forte, mas eu acho que ele tem muita culpa por vários erros do Corinthians, que passam também pela qualidade do elenco, mas passam também por incompetências do Ramon Dias. Ele não conseguiu melhorar o time esse ano. E acho que do outro lado tem um treinador que vinha sendo bastante criticado, inclusive pela torcida do Palmeiras esse ano, porque o Palmeiras não tinha se achado, e que hoje mostrou que precisava de tempo para transformar o que ele recebeu no início do ano, esses novos jogadores, num time. Né? E mesmo passada uma derrota muito dolorida, o tetra interrompido no Campeonato Paulista, né? Já, entre aspas, 1 ano sem ganhar um título, que é uma coisa, né, que a torcida cobra, conseguiu transformar esse elenco que ele tem na mão numa outra coisa, um outro Palmeiras que a gente viu hoje, né? E um Palmeiras muito bem, que tem aí Vitor Roque, Paulinho, ainda jogadores que vão render, acho, muitas alegrias da torcida palmeirense. Mas, do outro lado, tem um treinador que, para mim, é muito inferior e que vai se consolidando como um treinador de momentos de desespero. Assim, seu time vai estar para ser rebaixado, não vai barrar, chamam o Ramon Dias,
mas não é um cara para construir um trabalho de longo prazo, porque o que a gente está vendo é um Corinthians que piora ao longo do tempo.